Fala galera, como vão vocês? Eu sou o Doug e esse vídeo é para falar sobre o final de Wayward Pines e também fazer um Q&A com os comentários do banco de séries bem pro final do vídeo, então vamos lá. Quando eu terminei o piloto, eu logo percebi mais ou menos assim qual ia ser da série. Eu até comparei ela com os episódios de The Twilight Zone, ou Além da Imaginação aqui no Brasil, só que estendido. Aquele mistério durante boa parte do tempo, fazendo várias discussões e passando mensagens, e no final vem o twist, a reviravolta. E foi bem isso, só que acabei sendo surpreendido com algumas coisas ao longo da série. A forma como eles planejaram foi bem interessante. O início introduzindo lá os personagens, os mistérios, aí aquilo vai crescendo e vem as respostas ali no meio da temporada, coisa que eu só esperava na reta final. Isso foi bem legal. Eles desenvolveram muito bem as ideias de mostrar o nascimento de uma civilização, as regras que os líderes estavam usando, as ideias sendo plantadas nos jovens para que garantisse a sobrevivência da humanidade. Tudo sempre foi sobre salvar a humanidade, mas cada um tem sua visão, cada um tem seus métodos. E eles foram muito sagazes de fazer isso com os jovens, já que eles eram menos presos ao mundo antigo do que os adultos. A gente já viu bastante durante a história do mundo aí, a quantidade de líderes e suas ideias, os vários sistemas econômicos e políticos, às vezes fascistas, ditatoriais. E foi interessante acompanhar todas essas questões e discussões sobre quem está certo, quem está errado, porque até o dito como errado, o David Pilcher, também tinha pensamentos que até faziam muito sentido. E foi uma série que eu gostei bastante, mas que, claro, não é livre de erros. A maioria das séries de mistério tem uma falha que é muito comum, que no início, para instigar o espectador, para fazer a gente correr para assistir o próximo episódio, eles acabam jogando vários mistérios e várias perguntas que muitas das vezes eles nem dão conta de responder. Pode até não ser parte da trama central, mas são detalhezinhos assim que eles acabam esquecendo no decorrer da temporada, no desenrolar da temporada. Como, por exemplo, no piloto, quando o Ethan está dirigindo, tentando sair da cidade, toda vez que ele atravessa um certo ponto, ele vê a mesma placa, como se fosse algo mágico, fizesse ele dar a volta. Então eu acho que o maior defeito de Wayward Pines foi isso, não cuidar desses detalhezinhos, alguns até de execução também, como a cena da explosão da bomba que aconteceu no episódio 8 ou 9. Muita gente reclamou fazendo piada daquela bomba, que aquela bomba não seria capaz de destruir a cerca. Mas o problema nem foi esse. Isso não foi um erro, já que, se tratando de personagens agindo na clandestinidade e sem experiência, não é difícil de imaginar que eles não conseguiriam criar uma bomba realmente potente. Isso deu para perceber. O erro foi eles terem feito o cara que estava na frente do caminhão ter morrido, porque eu até consigo aceitar que o impacto da bomba tenha cuspido as crianças de lá de dentro, mas o cara lá da frente não ter conseguido sair foi forçado. Então, para mim, esses foram os maiores defeitos assim, da série, não ter cuidado desses detalhes a respeito desses pequenos mistérios e algumas cenas de execução isoladas. Então, sobre o último episódio, que é o foco do vídeo, ele teve um senso de urgência que até deu um ritmo bem interessante de ação, de tensão. Só que lá pelo meio, esse senso de urgência foi deturpado e virou uma pressa por parte do roteiro. Acho que esse foi o maior defeito do episódio. Algumas cenas precisavam de mais calma, de mais tempo, como a sequência da morte do Ethan, que foi até bem legal e emocionante, mas interrompida pelaquela cena risível de uma peça batendo na cabeça do Ben. Então, agora eu vou continuar falando do final aqui, fazendo um Q&A com os comentários do banco de séries. Vamos lá. Primeiro, eu esperei o episódio todo que eles não estivessem tão no futuro e fosse somente uma experiência de uns 50 anos pra frente. Então, de quem foi a culpa nesse caso? Da série que não conseguiu surpreender esse espectador, essa parcela de espectadores, ou da própria pessoa que decidiu ignorar o episódio 5, que foi onde a série deu todas as explicações sobre o seu universo? Continua. Nada vai justificar os caras estarem completamente intactos após os acidentes durante 2000 anos. Pois é, tem um termo que muitos críticos gostam de usar, a tal da suspensão da descrença, que é quando, como o nome já diz, você tem que suspender a sua descrença para aceitar como verdadeiras as premissas de um trabalho científico, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis ou contraditórias. É como se, por exemplo, numa nova série eles tivessem um universo onde 2 mais 2 é 5, aí a partir disso a trama precisa fazer sentido levando em conta essa história que foi estabelecida anteriormente. A gente precisa aceitar isso porque foi a mitologia que eles criaram. Mas se no desenrolar da trama a gente vê um documento no canto da tela, como um cálculo, sei lá, onde 2 mais 2 deu 4, aí sim é um erro, porque eles não respeitaram a mitologia que foi estabelecida inicialmente. Em Wayward Pines eles não precisam explicar o processo de congelamento ou hibernação que eles usaram. Esse não é o foco, é
só usaram isso como uma ponte para chegar no cenário que eles queriam, que interessava para eles, focar na cidade, na nova civilização e todas aquelas mensagens que eles quiseram passar. Gostei de tudo, só acho que deveriam ter explicado como a primeira geração tomou o controle de tudo. Assim, quando a gente está acostumado a seguir um protagonista ou uma turma do bem que está junto do protagonista, eles recebem um antagonismo que de alguma forma fere eles ou mata alguns deles, a gente tende a ficar com muita raiva de tudo que acontece com esses personagens que a gente aprendeu a gostar. Eu acho que se eles mostrassem a primeira geração tomando conta do povo lá de cima, que a gente torceu para se dar bem, a indignação seria muito grande com esse episódio, mais ainda por parte de algumas pessoas que não gostaram. Ver aquele bando de adolescentes que a gente odeia domando a Pan, a Kate, imagina, sem falar que perderia o twist do final, perderia aquela surpresa, ia criar um sentimento anticlimático gigantesco. Então eu acho que foi melhor eles terem feito desse jeito mesmo, e dando atenção ao twist, dando atenção àquelas mensagens de que o pensador pode até morrer, mas as suas ideias não. A próxima. Entendam que a decepção de várias pessoas não é sobre não ter tido um final feliz, e sim que todos os acontecimentos do episódio levaram a nada. Tudo voltou a estaca zero, a morte do Ethan não valeu de nada, a Pan matando o irmão não valeu de nada. Entendem a decepção? Pois é, eu não diria que não valeu de nada. Quem já assistiu pelo menos um episódio de Twilight Zone, por exemplo, sabe que na maioria das vezes as coisas acabam mal, e isso na verdade tem um porquê, né? Eles estão mais preocupados em discutir temas e deixar o espectador pensar em todas aquelas questões do que fazer aquele arroz com feijão convencional. Tá cheio de estruturas básicas aí nas séries da atualidade. Acho que é legal quando uma série tenta fazer algo diferente. As pessoas deviam admirar mais isso. Eu consigo realmente ver como esse final foi tanto bom como ruim, mas o que dá agonia é que essa quebra de expectativa que causou o twist soou exagerada. Pan tomou o controle e aparentemente o apoio da equipe dela. Ela teria câmeras para ver o que acontece na cidade e a hora que a primeira geração vinha tomar o poder. Apesar dos moleques terem armas, eu não consigo imaginar ela perdendo para eles, já que lá é a base de tudo na montanha, seja para fabricar mais munição e armas. Essa é fácil, né? A ordem do Ethan foi para que todos corressem lá pro bunker, né? Imagina você no lugar da Pan, vendo um monte de sobrevivente indo em contra deles, né? Não tem como saber que eles estavam chegando lá para tomar o poder, não tinha como. Mas eu queria muito saber como começou a cidade, como o mundo acabou, a origem dos Abis, como aquele bando da primeira geração tomou conta. Pan tava com apoio total, gente. Muitas pontas soltas. Eu também fico curioso por todas essas questões que, como eu já comentei no início, não necessariamente precisa ser respondido, mas que eu gostaria de saber se eu gostaria. E esse trecho final eu respondi na questão anterior. Gostei do final, mas deixaram muitas coisas em aberto, não explicaram como o Pilcher trazia as pessoas para o futuro, a origem dos Abers e várias outras coisas. Pois é, como eu já falei, eles têm um foco e podem ignorar detalhes que não sejam o que a série quer falar. Eles constroem o universo, mas não necessariamente precisam explicar cada detalhe desse universo. Um bom exemplo disso é o melhor filme blockbuster, na minha opinião, desse ano até agora, o Mad Max. E sobre o Pilcher, ele não levava ninguém para o futuro. Ele congelava as pessoas, inclusive ele mesmo, e todos esperaram juntos o tempo passar. Como o Pilcher conversava com o chefe do Ethan no começo da série, se ele está no futuro e o cara no passado, como é que o xerife Pope é mesmo no passado e no futuro? Se no passado ele quem sabota o carro da mulher do Ethan e depois volta para a cidade, como será que ele fez isso? No início da série a gente viu essa ligação do cara pro Pilcher e depois o xerife com a família do Ethan lá, mas foi um recurso usado para instigar o espectador, para atiçar nossa curiosidade. Mas passado esse episódio, é fácil subentender que aquilo tudo que aconteceu foi em 2014, quando eles estavam iniciando o projeto e recrutando gente para congelar, né, para hibernar. A série só montou as cenas dessa forma para fazer parecer que é a mesma época quando não é. Esse Ben é muito burro. Será que eu vou pro inferno por ter rido na hora que ele estava no elevador lamentando a morte do pai? Olha, se você vai, eu também vou. E para finalizar, nem sempre o bem vence o mal. E é isso, eu queria fazer uma crítica à temporada toda, mas acho que ia ficar muito grande, por isso eu foquei só no final e fiz esse Q&A com os comentários do banco de séries. Obrigado por assistir até aqui e se inscreve no canal, lembrando que o canal antigo Psycholus eu desativei e criei esse novo e vou estar postando a partir de agora semanalmente nesse. Se você era inscrito lá, pode tirar a inscrição e colocar nesse, eu agradeço desde já. Obrigado, falou!